Já pensou se Deus estabelece uma tenda fixa aqui? Eu já recebi apoio de algumas pessoas. Porque em alguns lugares no Brasil nós temos uma dificuldade, achar um auditório grande, uma estrutura. E São Paulo é metade do caminho, né, gente? Será que Deus está fazendo algo assim aqui hoje? Quem aí entra em concordância? Uma vez por ano, já pensou? Oh, meu Deus! Agora vamos orar, me ajude a orar, amém? Em nome de Jesus, Deus pode fazer isso. Eu queria, nesse último dia, trazer algumas lições, porque melhor do que começar é saber terminar. Eu não sei você, mas eu tenho sentido tanto temor, gente. A palavra de Deus diz que o temor é o princípio da sabedoria. Eu já estou na construção do próximo devocional do ano que vem, que vai, na verdade, ser lançado em setembro. Eu vou dar um spoilerzaço, já vou dizer o que vai acontecer, você já vai saber, pelo menos você aqui já sabe, e as pessoas da internet. Mas o devocional que vai ser lançado em setembro vai ser um mergulho profundo em Provérbios. Eu peguei Provérbios, esmiucei ele inteirinho. Você não tem noção do que tem em Provérbios. E uma das coisas que me chamou muito a atenção enquanto nós estávamos construindo os devocionais é o quanto que o temor do Senhor pode nos salvar de terminar muito mal. Meu maior temor hoje, eu confesso e abro meu coração para vocês, é de começar certo. Fazer igual a Gálatas. Olha, Gálatas, por que vocês começaram no Espírito, mas agora vocês de repente se perderam? Nós já vimos tantos homens e mulheres de Deus se levantando de uma maneira poderosa, não só na nação brasileira, mas em outras nações. E no meio do processo, o temor foi embora. E a gente vê tantos se perdendo. Alguns até enlouquecendo. Outros com as suas vidas completamente destruídas. Eu tenho temor, eu falei ainda para o Telmo hoje, eu não sei se foi hoje ou ontem. Falei, amor, eu tenho tanto temor de estar fazendo isso aqui. Porque isso aqui tem sido maravilhoso, mas passa. Mas a construção diária com Deus, ela não passa. E ela ainda te leva para a eternidade. Então eu tenho muito temor. Eu não sou empolgada. Quem me conhece sabe que eu não trabalho com empolgação. E até quando Deus vai me dar algum presente, ou Deus vai me entregar algo, meu marido sabe que eu recuo 3 passos para trás e pensará que é mesmo o Senhor. Quando o Senhor quer promover algumas mudanças que são genuínas, eu dou mais 3 passos para trás. Senhor, é o Senhor que está mudando. Eu não quero perder o caminho, eu não quero perder a rota. Eu quero temer Ele até o fim. Eu quero que Ele sempre que Ele vale mais do que a prata e o ouro, do que o prestígio dos homens, do que os lugares de honra. Que eu não busque me assentar nos lugares que o homem diz que é alto, mas que eu busque me assentar com Ele nas regiões celestiais, ainda que isso implique eu estar na minha casa ou estar em qualquer outro lugar. Eu não quero me perder no meio do caminho. E o Senhor está falando que mais importante do que nós começarmos, Ele se alegra de ver a obra começar, mas terminar é melhor do que começar. Eu não sei se você já teve essa experiência de uma conclusão de uma faculdade, a conclusão de um curso, a conclusão de um período difícil, uma conclusão de algo que você se dispôs e você perseverou até o fim. Posso te contar um segredo? Tem frutos que você só colhe quando você espera.
Quando você não abandona, quando você permanece fiel até o fim. Sabe aqueles momentos que dá vontade de desistir? Pode ter certeza que você está quase tocando no que Deus está te entregando. Não desista. Posso te falar uma coisa sem romantismo? Vida com Deus, caminhada com Deus, chamado, não vai te isentar de dores. Não vai te isentar de momentos que você vai dizer: Senhor, será que isso é para mim? Senhor, será que... Talvez você vai falar igual Moisés: Senhor, acho que você errou o endereço. Chama outro. Talvez Arão tinha até mais habilidade do que Moisés, mas o Senhor não procura habilidade, Ele procura corações dispostos, que Ele possa usar, que Ele possa entregar. E Ele está perguntando aqui: onde é que estão as mulheres corajosas? Para se posicionarem na hora e dizendo assim: isso aqui não é para mim, eu não vou entrar nessa porta, não foi meu pai que abriu. Onde é que estão as mulheres corajosas que vão levantar um padrão novo lá na cidade, na família, e vai dizer: na minha casa não é assim, na minha casa nós vamos servir ao Senhor? Onde estão as mulheres corajosas que vão chegar dentro de casa e ver o inimigo querendo entrar e fazer festa? Você bota um louvor desse bem alto assim, ó, no talo. Você enche a sua mão de azeite, você começa a ungir, não escapa nem cachorrinho, vai ungindo tudo. O diabo vai dizer assim para ele e seus colegas: cara, não vale a pena, sai fora. Onde estão as mulheres corajosas que vão se posicionar? Naamã vai chegar para você e vai dizer assim: ó, esse teu poder de curar é maravilhoso, vem cá que eu tenho presentes para te dar. E você vai dizer: guarda os seus presentes para você, tome a sua cura. Onde estão as mulheres que vão falar assim: tem uma estátua lá, bem alta, todo mundo tem que se dobrar, porque sabe, como disse a Angel uma vez, é só uma dobradinha no joelho, é só, faz assim só na estátua, só um pouquinho. É porque aquela pessoa é muito influente, ela vai te colocar em vários lugares, em mesas estratégicas. Talvez algumas mesas estratégicas não é a mesa que Deus tem para você, porque Deus não se movimenta por estratégia, mas pelo poder do Espírito Santo. Network no reino de Deus não tem amigos de aliança que vão com você até o final. Quando você está na pior, o amigo de aliança não te deixa, porque ele não te ama pelo que você oferece, mas por quem você é. E lá vai ele com você, 20 e poucos anos, conhece todos os seus defeitos, todas as suas falhas, mas não te larga, não desiste de você, acredita em você até o final. Fuja do network, é vazio, é mentira, e quando você está numa pior, ele não vai querer nem chegar perto de você para não sujar o nome dele. Oh, meu Pai. Onde é que estão aquelas mulheres corajosas que vai estar então aquela estátua e as pessoas dizem: vai lá só para dizer que... Aí você vai dizer: olha, eu não vou me prostrar. E ainda que ele não me salve da fornalha quente, ó rei, eu não me prostro a outros deuses, eu sirvo só a um Deus. Aí eles vão lá colocar você na fornalha 7 vezes mais quente. Você não entra sozinha, porque os seus amigos estão ao redor de você, são influenciados e ele entra dentro contigo. Quando alguém vai para a fornalha, nunca vai sozinho. Ele leva um tanto com ele. Eram 3 que entraram. Os soldados que foram levar caíram mortos na boca da fornalha, de tão quente que ela estava. A Bíblia vai dizer que o rei e as pessoas faziam assim: não foram 3 homens que nós jogamos lá dentro? Eles não estão caídos. Espera aí, e tem um 4º homem na fornalha, e ele não é normal, ele tem a aparência do Filho do Deus vivo. Talvez tudo o que você precisa é de entrar numa fornalha para você ter uma experiência com Deus, caminhar lado a lado com Ele. E sabe o que acontece? Só as amarras são queimadas, nada mais. As pessoas perguntavam:
Não tem cheiro de queimado? Não tem. Não vai sujar a sua integridade. Deus está salvando hoje pessoas aqui. Deus está salvando você no meio do fogo. Você diz: Senhor, me livra da fornalha. Não, filha, eu vou te livrar dentro dela. Você vai ter experiência comigo. Você vai começar a me conhecer, de andar comigo no meio do fogo, no meio da perseguição. E sabe que uma coisa, deixa eu falar, se você se posiciona corretamente, aquilo que era para te matar vai ainda ser para glorificar o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz que o nome do Senhor foi glorificado, porque só Deus poderia livrar eles daquele lugar. Sabe de uma coisa? É igual Daniel na cova do leão. No final, sabe o que estava acontecendo? Todos aqui, todos os invejosos, sabe? Os críticos de Daniel, todos. Vamos adorar o Deus de Daniel. Todos vão dizer: vamos adorar o Deus daquela mulher. Olha o que Deus tem feito na vida dela. As autoridades, está chegando o tempo que as autoridades da sua cidade vão começar a chamar você, a sua comunidade, a sua igreja, e perguntar: o que está acontecendo aqui? Como assim que vocês têm mais provisão do que a prefeitura? Como assim que vocês abrem esse celeiro no tempo de fome e vocês alimentam mais do que os poderes governamentais? Como assim? Uma igreja que impacta a sua cidade, que é relevante, é isso que Deus quer fazer com você. Você não tem noção do que Deus quer fazer. Hoje o Senhor quer derramar autoridade aqui. O óleo que está descendo hoje é de autoridade. Você tem que parar de concordar com o diabo e dizer assim: é assim mesmo, não é assim não. Você vai se levantar. E posso dizer uma coisa? No Brasil, a gente diz: o Brasil está perdido. O Brasil não está perdido. O Brasil foi achado pelo Senhor Jesus. Na hora certa, o Senhor vai espantar a nação brasileira, e a nação brasileira vai espantar as outras nações com a glória do Senhor. Mas eu quero deixar alguns conselhos para você ir para casa, como uma mãe que coloca a comidinha na mochila de volta, como alguém que cuida de você e diz assim: pode ter fome no meio do caminho, pode ser que lá na caminhada até de volta você comece a fazer igual João Batista, quando estava preso, vai lá e pergunta se é ele mesmo. Ele disse: vai lá e pergunta para Jesus se é ele ou tem que esperar outro. Ele só queria saber se eu estou entregando a minha vida, não quero entregar em vão. E a Bíblia vai dizer que Jesus responde: olha, fala para João que os cegos estão vendo, pessoas estão sendo curadas, fala para ele que sou eu. O Senhor não tem problema com a sua dúvida, porque Ele está pronto para sanar cada uma delas. Hoje o Senhor coloca comidinha aí na sua mochila de volta, lembretes. Primeiro, não tenha medo de recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. Não tenha preguiça, não tenha medo. Pedro que o diga, que já havia lavado as suas redes, que disse assim: Senhor, eu lutei a noite inteira, eu não tenho mais nada para fazer, mas sobre a tua palavra eu vou voltar. João 21:15. Eu quero caminhar aqui. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão Pedro de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo, então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. E pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Disse então Jesus: alimente as minhas ovelhas. Para cada vez que Pedro negou, Deus deu uma chance para ele dizer que amava. O Senhor está falando assim: você está voltando para casa, você vai pegar o aéreo amanhã, não sei, hoje, você vai sair daqui. O Senhor está falando assim para você:
Eu não estou perguntando quantas vezes você errou, estou te dando uma oportunidade de você consertar todas elas. E mais do que isso, você ser uma resposta, porque Jesus parece que ignora completamente aquilo que Pedro tinha feito e ter negado, e devolve a ele o chamado. Muitas mulheres aqui, escute o que eu estou falando para você, Deus está devolvendo o chamado para você. Você que disse, não Senhor, eu acho que o Senhor não tem mais nada comigo, Ele já desistiu de mim. Não desistiu não, Ele nunca vai desistir de você. E hoje Ele está falando, você me ama, Ele te deu oportunidade de conserto nessa tarde. Ele está falando, então pronto, apacenta as minhas ovelhas, ama o que eu amo, alimenta aquilo que eu preciso alimentar. Porque a árvore, mesmo cortada ao cheiro das águas, ela voltará a brotar. O segundo conselho que vai dentro da sua mochila para você não esquecer: siga a nuvem da presença de Deus e nunca a multidão. Siga a nuvem da presença de Deus. Sabe por que eu estou aqui? Porque a presença de Deus me trouxe até aqui. O meu medo queria me deixar lá em Criciúma. O meu medo disse para mim, não vai. O lugar é caro. Você não imagina montar tudo isso aqui, movimentar toda uma equipe, alimentação, hospedagem, estadia. O meu medo dizia, não se envolve com isso, fica quietinha dentro da tua casa, tu não precisa disso, tu não vai ganhar nada com isso mesmo. Para que tu vai mexer com isso? Vai ficar horas sem dormir, vai passar fome, vai ter dor de barriga, vai ficar nervoso, para quê? Mas aí eu comecei a olhar a nuvem da presença de Deus se movimentando, e eu quero estar debaixo da nuvem da glória de Deus, e aonde ela ir eu quero estar. A presença de Deus é tudo o que eu preciso. E ainda que uma multidão esteja caminhando para um outro lado, fazendo de um outro jeito, eu digo tchau multidão, porque eu escolhi a nuvem da presença de Deus. No meio do processo, você vai precisar ouvir somente a Deus. Em Números 9:17 diz assim: cada vez que a nuvem se elevava da tenda, o povo de Israel levantava acampamento e seguia ela. Hoje aqui nós vamos levantar acampamento. A gente vai embora meia-noite, 1h, de ônibus de volta para Criciúma, carregando o que para mim é mais importante depois da presença de Deus nessa tenda, que não é a tenda em si, mas são as pessoas que estão debaixo dela. Tem um povo de Criciúma aqui. Eu quero agradecer vocês por disserem, eu vou estar lá, eu vou ajudar a segurar essas estacas, eu vou ajudar a esticar essas cordas, para que essa tenda alcance outros lugares. Eu abençoo vocês com uma porção dobrada do Espírito. Eu abençoo vocês como colunas nessa casa, todos que vieram para servir. E quando a nuvem se movimentava, é por isso, gente, que eles não podiam plantar nada, eles não podiam construir nada. Tudo era tão efêmero, tudo tinha que ser levantado e levado de volta, porque a nuvem da presença de Deus estava guiando eles para um lugar de promessa. Deixa eu te falar uma coisa, não termina na tenda, é só o começo. O Senhor está começando a andar pelo Brasil, é só o começo. Ele vai nos guiar para um lugar, Ele vai sinalizar aquilo que Ele quer fazer. Vença a tentação de ser igual ao meio. Vença a tentação de usar frases clichê. Vença a tentação de se parecer com o que Deus nunca pediu para você se parecer. Vença a tentação de ser um eco. Deus chamou você para ser uma voz. Sabe, Deus quer te dar algo novo, uma unção nova que eu preciso. Sabe que eu tenho saudade? Não sei se você pensa como eu tenho saudade de, principalmente as pessoas que têm habilidade com teclado, com violão, de ver pessoas fluindo em canções espontâneas. Elas não estão preocupadas se essa canção vai viralizar ou não. Elas não querem a multidão, elas querem seguir a nuvem da presença de Deus. Eu tenho saudade, sabe, das canções que elas não toquem as pessoas primeiro, mas elas primeiro toquem os céus, e dos céus desce uma graça. Eu profetizo que canções novas, toda trava
toda trava. Tem mulheres aqui que foram chamadas, homens e mulheres, a construir canções. Deus te deu um dom. Não venda a sua harpa para a Babilônia, pelo amor de Deus. Pendura ela no salgueiro e tira ela quando você correr de volta para Sião. Canções novas virão. Acontecia algo na minha casa. Vocês viram a Vitória ministrando hoje aqui. Que palavra, meu Deus. Eu e o Thelma, a gente tinha uma baba ali na frente, assim, ó. A gente ficava babando, assim. Eu falei, Thelma, nas próximas conferências tem que ter um babador. Porque quem me conhece sabe que ela não ministra aqui porque ela é minha filha. Eu jamais botaria ela aqui para passar vergonha. Não é porque é minha amiga que ministra aqui. Pode ter certeza que isso aqui é santo. Isso aqui é dos amigos de Jesus, não dos meus amigos. Eu não negocio o púlpito. Eu não faço trocas. É do Senhor Jesus. É Ele que fala e a nuvem se movimenta aqui também. E ainda o pastor Juscelio falou assim: não é porque tu que é a tua filha, porque nem precisaria ser, mas nasce uma pregadora no Brasil, uma pregadora da palavra de Deus. Nós te abençoamos, Vitória. A igreja te abençoa, filha, para que você seja uma voz de pureza. Que privilégio nós te ter como filha. Que privilégio. Calo toda voz que queira dizer que você está onde está porque você é minha filha. Não é por isso. A unção de Deus te sinaliza. A unção de Deus te respalda. Ela é tudo o que você precisa. Não é o sobrenome que você carrega, mas é a unção de Deus que flui dentro de você. Mas outrora, quando ela era adolescente, o teclado vivia no escritório da minha casa. O escritório da minha casa tinha uma porta escondida. E às vezes eu entrava meio atucanada. Vocês conhecem essa expressão aqui? Atucanada é tipo assim, preocupada com alguma coisa, correndo. Lá no sul a gente fala atucanada. Eu tô atucanada. E eu entrava meio assim, atucanada em casa, abria a porta. Eu ouvi o som do teclado, um choro, uma voz e uma canção que invadia a minha casa. Uma adoração que invadia a minha casa. Canções fluíam. Se você toca algum instrumento, tire a sua harpa do salgueiro hoje. Volte para sua casa e deixe o Espírito Santo descer sobre você. Diga assim: Espírito Santo, assim como o Senhor possuiu Davi, assim como o Senhor possuía Sansão, que uma queixada de jumento ele matou mais de 1000 filisteus, me possui agora. Peça, faça orações ousadas. Eu quero me perder para mim mesmo e me perder para as pessoas, mas eu quero ser achada em Ti. Que os outros me considerem louca, mas que eu seja cheia da Tua presença. Que eu faça coisas ousadas. Que o Senhor te diga: entra naquele prédio, na sala tal, lá tem uma mulher, eu quero que você libere uma palavra para ela. Onde estão essas mulheres? Que no café da manhã elas ouvem a voz de Deus. Ai, eu queria voar aqui hoje. O Espírito Santo está forte aqui. Sabe o que eu percebo aqui pelos olhos da fé? Eu vejo o Espírito Santo dando presentes para pessoas aqui. Ele está dizendo: toma algo novo. Toma, guarda isso. Toma, porque você fez uma aliança comigo. Pega, é algo novo. Nunca ninguém fez, nunca ninguém cantou, nunca ninguém falou. Estou te entregando, vai. Você tem fé para pegar? Só se mova se Deus se mover. Pare se Ele parar. Tem lugares que Deus não entra, não entre lá. Tem conversas que Deus não participa, não participe. O Senhor está perguntando assim: será que eu tenho que esperar outra geração se levantar porque essa se corrompeu e se perdeu? Não, Jesus.
Olha para nós. Não, não, Espírito Santo, não. Nós estamos aqui dizendo que te queremos. Queremos a tua presença. Nós queremos estar sensíveis ao movimento da tua nuvem. Senhor, quando a tua nuvem se levantar, fica tranquilo. Nós vamos juntar tudo e seguimos a tua nuvem da presença. Eu estava estudando sobre algumas das festas de Israel. E tem uma festa que mexe comigo, que eu já fiz. Eu pensei, eu vou fazer escondido para ninguém me chamar de louca. Mas eu acho que agora eu não estou mais nem me importando. Agora pode fazer e falar o que quiser, desde que eu siga a nuvem da presença. Existe a festa das cabanas. Quem já ouviu a festa das tendas? É em outubro, lá em Israel. Se você nunca viu, bota no YouTube para você ver festa das cabanas em Israel. Mesmo morando em estruturas já construídas em casa, o povo judeu constrói uma tenda no terraço ou na rua da casa. Os vizinhos também constroem a tenda. E por alguns dias eles comem e dormem na tenda. E esse foi um pedido que o Senhor fez: faça essa festa e não durma nas suas camas macias, não vá para a sua casa, vai para a tenda de novo, para você se lembrar como você andava no deserto de onde eu te tirei. Eu falei para o Telmo, tem algumas cabanas que eu queria voltar. A cabana lá no meio da favela, quando nós tínhamos uma igreja no meio do nada, do tiroteio, de droga vendendo, e o Espírito Santo vinha e fazia um rebuliço, e uma colocava, e não tinha profeta famoso, não tinha ninguém, só tinha gente que amava a Deus, botava a mão uma na cabeça da outra e fala: eu vejo uma multidão na tua frente. Chegou a hora de a gente começar a fazer a festa das cabanas na nossa família. Quem sabe, né? Lá escondidinho, não precisa falar para ninguém. Monta uma cabana lá no terraço da sua casa. Dorme você e a sua família, e você diz assim: Senhor, eu quero participar da festa das cabanas mesmo aqui no Brasil. Eu quero me lembrar de onde o Senhor me tirou, de como o Senhor me conduziu pelo deserto. Eu quero seguir a nuvem da presença. Terceiro, o Senhor diz para mim e para você assim: ei, não despreze os pequenos começos. Senhor, eu quero fazer algo aqui agora. Eu queria chamar aqui na frente a Carol, a Kellen e a Lani, rápido, sem pensar. Isso. Se é para falar de festa de cabana, olha um passarinho voando aqui, que lindo! Hoje, esse quarteto, ele está completo. Vocês lembram das 4 mulheres que começaram a reunião de mulheres? Aqui estão as 4 mulheres que começaram a reunião de mulheres. Nós começamos em 4. Nada foi perfeito no percurso. Algumas coisas ficaram para trás que a gente não queria. Mas o Senhor nos trouxe até aqui. A Carol não mora mais em Criciúma, ela mora em São Paulo. E hoje ela veio aqui e de repente a gente se viu, nós 4 assim. E eu falei: uau, foi aqui que tudo começou. Não despreze os pequenos começos. Não despreze quando começar. Eu libero sobre vocês uma graça do céu. Mesmo no passar dos anos, de tantos acontecimentos, eu declaro sobre vocês graça e favor do céu. E obrigada por, naquela época, naquele tempo, tão novinhas, com bebês pequenos, tão novinhas, sem tanto entendimento, obedecerem à nuvem da presença de Deus e não desprezar um pequeno começo. Eu abençoo vocês e agradeço. Está vendo essa grande multidão? Começou em 4 mulheres.
amigos de aliança. O tempo pode passar, frustrações podem acontecer, mas eles sobrevivem. Não é que é perfeito, mas é que a aliança é mais forte do que tudo. Não despreze os pequenos começos. Em Zacarias diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra em ver a obra começar. E ao ver o prumo na mão de Zorobabel, quando a obra começa alinhada ao céu. Quando nós vamos falar de compasso, quando você usa o compasso, ou usava na escola, você lembra? Eu lembro até hoje, quando eu ganhei meu primeiro compasso, eu falei: uau! Fazer aquele círculo perfeito, mas o compasso, ele constrói a partir da terra. A medida dele, a régua dele, está na terra. Se está torto, vai ficar torto. Quando o prumo vem, o prumo é segurado de cima. O prumo é um alinhamento que vem do alto. Quando você começa com o prumo na mão de Zorobabel, quando você começa certo, escute, não tem como dar errado. Você só vai precisar ser persistente, obediente, e dizer assim: Senhor, se é com 4, é com 4 que eu vou. Seja só obediente à voz do Espírito, porque o Senhor tem prazer em ver a obra começar. Tem pessoas aqui que têm projetos e sonhos, e você diz assim: ó, eu ouvi isso. Ah, mas é muito pequeno. E o Senhor está dizendo assim: onde é que tem projeto pequeno? Eu estou louco para pegar 5 pães e 2 peixinhos. Eu estou louco para pegar coisas assim, porque eu sou aquele que multiplica. Eu sou aquele que pega algo tão pequeno e faz uma multidão se alimentar. O Senhor tem prazer em ver a obra começar. Por que você fica se envergonhando? Ai, é tão pequeno. É pequeno mesmo. Entrega o seu pequeno, o seu pouco. Às vezes você pensa assim: ai, tem tanta gente fazendo. Pois é, mas não é igual a você. Porque você carrega uma unção única. Eu preciso da unção que você carrega. Hoje eu recebi da minha filha, 22 anos. Gente, saiu daqui, ó. É a coisa mais louca do mundo isso. É muito doido. Fabiana, um dia tu vai ver teus filhos. Todo o bom trabalho que tu tem feito, tu e a Maiara, na obra do Senhor, incansáveis na obra do Senhor, o Senhor vai vir sobre a casa de vocês. Vocês vão colher frutos na vida dos filhos de vocês. Você vê que o fruto sai e você se alimenta do fruto. Eu declaro que você não vai mais esconder, porque mulheres precisam daquilo que você carrega. Mas pastor, é só um abraço. Tem dias que eu preciso de só um abraço. Outro dia uma mulher pequenininha lá na igreja, bem pequenininha. Eu estava lá segurando o choro. Eu tinha sofrido um ataque muito grande, eu estava muito triste. E eu estava segurando o choro, segurando o choro. E as pessoas me contando os problemas dela. E pastor, é assim. Peguei a minha dorzinha, botei no meu bolsinho e falei: vem cá, minha irmã, deixa eu te consolar. De repente vem aquela mulher pequenininha, pastora, com as mãozinhas para cima. Me abaixei e falei: fala, minha linda. Eu, sabe o que eu vim? Te dar um colo e um abraço. Vem cá, o Senhor cuida de ti. Me acabei, chorei. Ela entregou, ela ficou tão encorajada que ela chegou até a me entregar uma palavra. Ela assim: então eu vou falar que eu estava com medo. Você pensa que um abraço é pouco, que uma palavra é pouco. Às vezes é tudo que a gente precisa, de um abraço e de uma palavra. Sabe o que falta às vezes? É quem te ajuda a carregar no meio da missão, às vezes os pesos e as responsabilidades. Todas as vezes que eu saí por aqui, nessa conferência, às vezes eu sempre tinha escudeiros ali: deixa que eu ajudo a carregar, deixa que eu ajudo a carregar. Parece tão pouco, mas isso é Deus. Deus pode pegar algo pouco desse e transformar em algo gigantesco. Eu não sei se você sabe, mas na escola de missões que a Vitória falou hoje, que ela ia passar, para ela era férias. Eu era aquela que trabalhava na lojinha de vender material.
Eu vendia o material, etiquetava, botava preço, vendia os livros de todo mundo, vendia DVDs na época, de todo mundo era DVD. Chegava um ministrante, me dava o material dele, eu etiquetava, depois eu conferia o valor, dava na mão, por anos, 9 anos, 8 anos, até que um dia chegou um pastor, que eu já, só pelo nome dele você vai saber quem é. Ele chegou assim, ó, meu Deus, eu vim na loja, Judá Bertelli, terra, ele só gritou um terra. Ele, o que? Uma águia vendendo livro? Pois deixa eu te falar, mulher, um dia os seus livros estarão sendo vendidos, porque Deus se alegra em ver a obra começar na sua fidelidade no pouco, quando você é apoio para os outros. Ah, gente, aquele dia, foi eu, diante de Deus, uma das mesas que continham os materiais dele, inclusive fomos para o chão. Ele deu um pulo na mesa do material, colocou a mão na minha cabeça. Porque quando Deus quer te achar, ninguém consegue te esconder. Você não precisa caçar os primeiros lugares. Espera o dono da casa te chamar e te botar no lugar certo. Espera ele te posicionar. Nunca na minha vida eu fiz e nem vou fazer isso, que é pegar um dos meus livros e dizer assim, ó, para alguém que tem mais seguidores do que eu, olha só, é de presente. Aí a pessoa, 5 milhões, 6 milhões de seguidores, né? Obrigada. Tá, agora vamos bater uma foto? Vamos. Tá, mas bate assim, ó, segurando o meu livro. Deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não está te promovendo, não deixa ninguém promover. Porque Deus sabe o tanto que você pode suportar no meio desse processo. Deixa o Senhor fazer. Deixa o Senhor te achar no meio da multidão. Nós ouvimos falar aqui sobre flechas, sobre arco. E você vai dizer assim, Senhor, quem eu sou agora? Quem eu sou no meio desse processo? Lá em 2 Reis 3,15 diz assim, e Eliseu lhe disse, toma um arco e flechas. E tomou o arco e as flechas. É engraçado que o arco vê aquilo que a flecha desconhece. O arco está sempre preocupado com o destino, e a flecha muitas vezes escondida na aljava. Hoje eu vejo uma junção entre arcos e flechas aqui. Escute o que eu vou falar para você. Deus está conectando mulheres flechas com mulheres arcos nesse lugar. E eu tenho uma visão muito específica de um arqueiro catando com a mão dele, ele conhece qual é, pegando aquela flecha e colocando no arco e apontando para o destino. Peça para o Senhor hoje dizer quem você é diante dele. Senhor, será que o Senhor está me dobrando para mim ser um arco nesse tempo, nessa geração? Sabia que liderança é sobre ser arco e não ser flecha? Às vezes você vai precisar ficar para que os outros possam ir. Mas escute, você cabe direitinho na mão do arqueiro. Você, ó, sempre na mão do arqueiro. Então não importa em que processo você está, importa que você esteja com ele. Sejam nos presídios, que você seja uma flecha hoje voando para os presídios. Quem sabe Deus já colocou no teu coração amor pelas pessoas que estão encarceradas. Prostíbulos, mulheres que são usadas, e quem sabe Deus está falando, eu te chamei para você ser uma resposta. Lugares carentes, pessoas que já desistiram, que não tiveram a estrutura que você teve. Você pode ser a estrutura de alguém. Você pode ser, na verdade, até através da vida de uma criança, um Mardoqueu, como foi na vida de Esther. Talvez Deus vai fazer você adotar pessoas. Lá em casa
Eu moro num apartamento de 2 quartos. E eu acolhi e tenho acolhido 2 moças. Algumas pessoas falam assim: tu é doida? Como é que tu consegue? E eu só digo: eu só estou seguindo a nuvem da presença. Porque o Espírito Santo, ele vai começar a fazer com que você obedeça a voz do céu e não mais as vozes que estão ao seu redor. Você começa a ser um arco poderoso. Em 5º lugar, nossa, eu tenho a impressão direto que tem alguém do meu lado. Cheguei a olhar agora se alguém não tinha chego aqui. Meu Deus. Não se esqueça de uma coisa: quando nós somos levados a níveis maiores, as nossas guerras também começam a aumentar e ficar maiores. Nos Estados Unidos tem uma palavra em inglês que eu não vou proferir, que eu não quero gastar o meu inglês aqui. Vergonha. Mas tem algo que eles falam, que novos níveis, novos demônios. Você luta com um outro tipo de potestade. Vai ter outras guerras. Eu não sei se você, quando você era adolescente, você lembra das suas guerras de adolescência e você pensa assim: ó, que saudade quando o meu problema era aquele. Quem aqui viu os Vingadores? Filmes Vingadores? Quem já viu? Lembra do primeiro filme dos Vingadores? Às vezes eu digo assim: Senhor, que saudade quando o problema dos Vingadores era o Loki. Não era o Thanos. Guerra infinita. Eu sou obrigada, gente, a ver essas coisas por causa do meu marido. Mas às vezes a gente olha para algumas guerras nossas de antes, a gente fala assim: Senhor, aquilo nem era guerra. Aí você agora está lutando com gigantes. Você está lutando com situações, mas sabe por quê? Isso só sinaliza que você cresceu, que você amadureceu, que você está entrando em novos níveis e você vai enfrentar outras guerras. Eu lembro que nós, como igreja, como Abba Pai, nosso crescimento, nós vamos fazer esse ano 12 anos de igreja. Mas eu costumo dizer que a Abba Pai, sabe aquele bambu que primeiro ele cresce um tanto de ano para dentro, e ele só bota 2 folhas para fora, e as pessoas ficam olhando todos aqueles anos, só aquelas 2 folhinhas para fora, e dizem assim: Ih, não vingou, não vai dar nada isso aí. Algumas pessoas olharam para mim, para o Thelmo, anos atrás, e uma delas falou assim: aqueles 2 lá, fogo de palha. Quando a igreja começou, papai, uma modinha. Era só 2 folhinhas. Mas a Bíblia diz, não, eu estava estudando esses dias sobre esse bambu, é que depois que chega um tempo, ele cresce sobrenaturalmente, e as pessoas vão dizer assim: nossa, que rápido. Não é rápido, é que primeiro ele cresceu para baixo, primeiro ele criou raiz para poder se sustentar. Porque se não tem raiz, cai. É por isso que Deus está investindo no seu secreto. É porque o seu secreto é que vai segurar aquilo que Deus quer derramar na sua vida. E eu lembro que na igreja, à medida que a gente crescia, as guerras iam crescendo junto também. Eu lembro de uma das guerras que nós nunca tínhamos enfrentado. Eu não sabia nem o que fazer. Chamei alguns homens e mulheres de Deus e perguntei: quando vocês enfrentaram essa guerra, o que vocês faziam? O que vocês faziam? E é sábio, no meio de níveis maiores, guerras maiores, você buscar conselhos de pessoas que estão na frente. Seja humilde. Não está tudo depositado em você. Você vai precisar perguntar: eu devo ir por esse lugar? Por favor, olhe para homens e mulheres que são referência, que estão anos na frente. Não despreze o cabelo branco de ninguém. Graças a Deus o Senhor levantou homens e mulheres que têm sido como um farol no meio da escuridão. Se você está em guerra, provavelmente uma unção maior está sobre você e ela atrai. Eu gosto de uma palavra de Paulo, se eu não me engano, não lembro mais onde é que está, se é 2 Coríntios. Eu tenho medo de mexer aqui e me perder. Mas Paulo diz assim: por fora, embates, por dentro de mim, temores.
posso te dizer, às vezes é mais fácil você enfrentar um embate fora de você do que você enfrentar os temores que habitam dentro de você. Coisas que você não tem coragem de dizer para ninguém. Embates interiores, perseguições exteriores sinalizam que você está avançando. Às vezes você até pensa assim, ó, tô totalmente desqualificada, você pensa, porque eu estou passando por uma crise. Às vezes você começa a questionar coisas que são inquestionáveis, é natural, gente. Todo mundo aqui, eu acredito que um dia já parou para pensar assim, ó, meu Deus, será que tudo isso é verdade? Aqueles 3 segundinhos de ateísmo, aquela sementinha que vem para roubar, aquilo que vem para tentar arrancar da gente. Deixa eu te falar uma coisa para você, Deus, Ele não despreza isso. Ele não está te desqualificando, Ele está falando assim, filha, se você está enfrentando essa guerra, é porque uma unção agarrou você. Guerras espirituais são batalhas que se vencem com arma espiritual. E eu vou te dizer, nós erramos quando lutamos com as armas erradas. Quantas de nós num problema familiar, num dilema da vida, dilemas nossos, às vezes a gente não se encaixa, às vezes a gente se sente deixada de lado, a gente se sente abandonada, a gente se sente usada. Não é algo que só você sente. A maioria das pessoas aqui tem dilemas internos, dores e medos, que nunca vão abrir para ninguém, não vai dizer para ninguém. E aí você pensa totalmente desqualificado. Deus falou, toda essa crise está te levando para perto de mim, porque a crise faz a sua fé crescer. Vocês lembram de uma canção antiga que diz assim, toda vez que a minha fé é provada, Tu me faz crescer um pouco mais nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso levam pra pé. Diga isso. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante não se abrir o mar, fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Diga isso. Minha vida revestirá do teu poder. Os sonhos maiores, rompendo em fé. Com ousadia vou mover sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode aplaudir a Ele por essa verdade. Aleluia! Você vai romper. Às vezes a gente aceita demais o natural. A gente precisa lutar com a arma certa. Às vezes tudo que você precisa é gritar um terra bem alto dentro da sua casa. Terra! Oh glória! Aleluia! Deus é fiel! O capeta sai correndo. Eu cresci, uma das minhas avós se chamava Esther, e a minha avó, ela fazia assim, ela suspirava, aleluia, Deus maravilhoso, durante todo o dia, obrigada Jesus, Tu és maravilhoso. Começa a declarar isso na sua casa, lute com as guerras certas, faça um ambiente da atmosfera da presença de Deus. Em sexto lugar, priorize a sua família. É o seu ouro, é o seu presente. E às vezes por ela você vai dizer não para algumas coisas. Não, obrigada.
Hoje eu vou jantar com meu marido. Mas a gente vai fazer a noite disso. Pois é, mas hoje a noite vai ser diferente com meu boy. Inclusive, depois dessa conferência eu vou pegar o meu boy, o meu marido. Ah, gente, eu vou para uma cabana no meio do nada com ele. Vou. Quando você chegar em casa, você vai falar para o seu marido: terra, cheguei. Posso ouvir um amém? Aí ele vai dizer: mulher, vai nessa conferência todo ano que tu quiser, vai. Priorize a sua família. Às vezes você é tão legal para os de fora e você dá uma versão tão ruim para os de dentro. Você é a mais legal, a mais prestativa, a mais sorridente. Todo mundo fala: nossa, que legal, que mulher massa. Você olha para o marido dela, a família dela está num canto ameaçada. Priorize. Eu admiro muito meu marido nisso. Lá em casa, toda segunda-feira é o dia pai e filha. Que eu tento me infiltrar às vezes, mas eles não deixam. Às vezes a Bela deixa, né, filha? Mas ele pega ela na escola e ele sai com ela. E, gente, eu já vi o Telmo recusando convites. E outro dia tinha um convite especial. Eu falei: Telmo, segunda-feira à noite. Ele falou: não posso. Eu falei: sério, tem compromisso? Tem o dia pai e filha. Priorize a esse ponto. A esse ponto, inegociável. Não, hoje é o dia da minha família, eu não vou negociar isso. Nenhum sucesso ministerial vale a perda da família. Pessoas vêm e vão, convites vêm e vão, sua família fica. Se você passar por alguma situação, quem fica do seu lado é a sua família. 1 Timóteo 5,8 diz assim: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Cuidar da família, proteger a família, é Deus, é de Deus. 7 e último: tem alianças e não contratos. Tem alianças e não contratos. Amigos preciosos, Jesus tinha os seus. Coloque as pessoas certas nos lugares certos da sua vida. Acredite nas pessoas, volte a acreditar nas pessoas. Tem gente boa ainda. Peça a Deus discernimento. Senhor, comece a dirigir os meus relacionamentos para que eu possa fazer aliança com as pessoas certas. Anote isso nas tábuas do seu coração. Algumas rejeições são livramentos. Algumas dores são livramentos. Alguns não são livramentos. Alguns desencaixes são livramentos. Alguns atrasos são livramentos. Alguns rompimentos são livramentos. Algumas tristezas vêm segundo Deus, são livramentos. E talvez você esteja recebendo livramentos de Deus e não sabe ainda. Deixa o Senhor conduzir as suas alianças. E agora, por último, não era esse o último. Vença a intimidação. E sabe como é que vence a intimidação? Avançando. Você não vence a intimidação se desculpando. Você não vence a intimidação se provando. Você vence a intimidação passando por cima dela. Igual um trator. Em Neemias 6,3. Essa é a palavra que eu e o Telmo estamos parados nessa palavra. É a resposta que nós damos. Neemias diz assim: eu respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido em uma obra muito importante e não posso ir. Porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem. E cada vez respondi da mesma forma: não vou descer do muro que Deus me colocou. Não vou descer da brecha de restauração que Deus me colocou. Não vou dar voz para confusão, para intimidação. Eu vou avançar no que Deus mandou. Mantenha o foco em Jesus. Mantenha o foco no chamado. Não converse com Sambalat e Tobias. Deixa eles lá embaixo do muro. Vem, deixa.
Se concentre na obra que Deus colocou. Até aqui. Esse lanchinho tá bom para vocês? Para caminhada? Eu queria que você ficasse de pé. Vão te perguntar assim, você foi na conferência Tenda, né? Terra! Você vai dizer. Oh, glória! Obrigada, Jesus. Aleluia. Tem tanta gratidão no meu coração, porque Ele é fiel. Nenhuma caravana, ninguém se acidentou. Deus tem guardado, trouxe você guardada até aqui. Vai levar você guardada para casa, protegida. Agora, eu quero que você comece a orar diante de Deus. Debaixo dessa tenda, porque a glória debaixo dessa tenda você vai levar para sua casa. Comece a dizer, Senhor, eu quero esses conselhos para minha vida. Eu quero seguir esses conselhos para minha vida. Isso. Enquanto nós cantamos essa canção, você vai fazer sua aliança com Deus. Aleluia. Comece a orar ao seu Deus. Você vai fazer uma aliança com Ele. Senhor, onde a nuvem se mover, eu quero ir. Por isso que eu vou fazer passaporte, Deus, porque talvez a tua nuvem vai se mover para um lugar que precise de passaporte. Eu quero ir lá. Senhor, eu também vou atrás do visto, porque em alguns lugares precisa de visto também quando a nuvem se movimenta, a terra. E eu vou começar a investir, eu vou organizar a minha vida. Eu vou buscar a pureza. Eu vou sair da Babilônia. Olha o que Deus fez com a gente. Eu vou escrever certo na folha nova que Ele me deu. Tem mulheres que estão assim, Senhor, me deixa provar que eu mudei. Deixa eu ir para casa e provar para ti que eu não sou mais a mesma. O Senhor me mostra novos nascimentos aqui. Pessoas nasceram de novo da água e do Espírito nesse lugar. Algo aqui transformou a sua vida. Daqui a alguns anos, 20 anos, eu vou estar ouvindo um testemunho. Você vai dizer assim, lá em Campinas, na tenda. Eu estava lá naquele dia. Algo conectou dentro do meu espírito e me transformou de dentro para fora. Você pode adorar Ele. Aleluia.